Sejam todos muito bem-vindos! Estamos na semana de lives. Aliás, não vai ser só essa semana, vai ser esse mês todinho de lives aqui no Instagram, segundas, quartas e sextas, e as quintas-feiras lá no YouTube. Tô vendo vocês chegando aqui. Vou esperar minha convidada chegar. A gente tem um tema bem interessante hoje. A Lu já chegou. Lu, vou te chamar. Cadê aqui? Lu. Nós vamos falar hoje sobre o medo da exposição. Quem aqui demora para fazer conteúdo na rede social? Quem aqui fica com medinho de fazer o conteúdo? O que tá pegando aí na hora de você aparecer? Quem não é visto não é lembrado. E afinal de contas, de onde vem esse medo? E esse foi um tema, foi uma pergunta que eu fiz na nossa comunidade de empreendedorismo sistêmico, a Lu faz parte, e a Lu trouxe esse tema. Daí eu falei, Lu, você vai ser minha convidada para a gente poder falar sobre esse tema. Como que eu, Alessandra, enfrentei isso lá atrás, como que a Lu vem enfrentando isso e como que a gente pode contribuir e ajudar vocês. Lu, fala um pouquinho, se apresenta. Feliz de estar aqui, Ale, muito feliz. Eu sou Luciana Elias, terapeuta somática no campo pré e perinatal e educadora parental. E estou com a Ale nos últimos anos. Eu falo que ela não é só minha mentora de negócios, mas minha mentora de vida também. E estar aqui faz parte de um grande desejo de fazer uma live juntas. Que coisa boa, bem feito. Ô Lu, vê se você consegue subir um pouquinho, tá cortando você. A gente tá vendo só um pedacinho. Melhorou? Melhorou bem. Por que a gente trouxe esse tema aqui hoje? Qual que é o intuito? Esses encontros, eles têm o intuito para que a gente olhe um pouquinho para as dinâmicas ocultas que vêm impedindo a gente de um próximo passo. Isso já aconteceu comigo, já aconteceu, acontece com a Lu, acontece com a gente enquanto a gente empreende. A maior parte de nós não fomos treinadas nem treinados para empreender. Então, quando a gente começa a empreender, a gente tem que começar a lidar com vários medos que ainda são infantis ou do passado. E aí, esses medos, eles estão acontecendo hoje. Aí, você tem um baita produto aí na mão, ou você tem um baita potencial com o seu produto ou serviço, não consegue levá-lo adiante, por quê? Porque alguma história, alguma questão do passado ainda está reverberando no presente. Então, nosso intuito com os conteúdos aqui é que a gente comece a trazer um pouquinho mais à tona, para que a gente conte para vocês como é que vem sendo isso na nossa jornada empreendedora e também contribuir com vocês. Esses são temas muito recorrentes que a gente tem aqui na nossa comunidade empreendedorismo sistêmico, as dinâmicas ocultas por trás do seu resultado. A gente acredita aqui que 80% diz respeito a quem você é e 20% a estratégia de negócios que você utiliza. Muitas estratégias funcionam, só que se você não está bem, o que acontece? Você acaba não conseguindo implementar. E aí, esse é o nosso tema de hoje. A gente vai ficar aqui entre 30 a 40 minutos. Vamos ficar de olho aqui nas observações de vocês. A gente está aqui para servir vocês. Ô Lu, conta um pouquinho, né? O que acontece quando você trouxe esse tema que você colocou que era uma... qual era o aprendizado da semana, o que estava reverberando em você durante a semana, né? Aí você trouxe. Conta um pouquinho pra gente. Ponto, Ale. Acho que é um tema que eu tomei mais consciência estando na comunidade, né? Na comunidade, no ano passado, a gente foi desafiado a fazer lives com colegas e lives sozinhas. E eu percebi que realmente era um ponto que era difícil abrir a câmera e falar. Eu sou palestrante, eu dou aulas, eu às vezes já tive público presencial de 300 pessoas, mas eu percebi que realmente abrir a câmera no Instagram era um ponto. E foi bem interessante porque eu cumpri o desafio que era uma proposta da comunidade, que era convide um colega para fazer com você se você ainda não se sente confortável em fazer a sua primeira live sozinha. E naquela semana eu decidi fazer primeiro uma sozinha para testar e ver como era, e depois com algumas pessoas da comunidade. E realmente eu percebi que existia um medo ali.
existia algo acontecendo que não fazia parte do presente, que era um sentimento que vinha do passado. E ele se fazia muito presente na hora de abrir a câmera, falar, começar o conteúdo. Apesar de uma vasta experiência, no primeiro impacto de abrir a câmera, eu dava aquela travada, né? E aí você travava e aí você, caramba, da onde isso não está acontecendo no presente? Isso parece uma experiência que aconteceu que está em um outro momento. Continua. Exato, estava num outro momento. E aí fui fazendo aquilo que me foi pedido, que era me desafiar a fazer mesmo com a sensação. E o quanto isso foi importante nessa jornada. Então, naquele momento, eu acho que eu fiz 10 ou 12 lives, algumas sozinhas, outras com colegas da comunidade, que foram me deixando mais confortáveis nesse falar, né? Estar numa conversa e não só sozinha. E investigando o que estava acontecendo aqui dentro, eu cheguei num ponto da minha história, do meu passado, o do porquê o ser vista era algo que me travava e que me impedia de seguir adiante. E aí vou entrar num ponto bem específico, né, que é parte do campo pré e perinatal. Eu sou um bebê não planejado, né, e bebês não planejados, quando a gente investiga um pouco mais da nossa história, e eu pude passar por esse processo me expondo a fazer o que era desafiador, eu cheguei em um ponto em que eu tinha medo de ser vista, pois a primeira vez, a primeira chegada na vida, que era ser vista pelos meus pais, eu não fui bem recebida. Então era realmente uma história muito profunda, né? Um trauma muito profundo, que me impedia de dar o passo no presente. E este ser visto era algo que já vinha na minha jornada, né? Hoje, quando eu converso com os familiares e conto para os sobrinhos, né, que já são adolescentes, quando eu tinha essa idade, eu não conseguia falar em público. Eu era aquela criança que segurava o papel tremendo, não conseguia articular bem, não conseguia lembrar do que eu tinha que falar, e passei alguns anos na escola com o desafio de lidar com isso. E fui dando passos, continuei dando passos. E a primeira grande mudança foi no início da faculdade, em que eu percebi que eu precisava tomar uma atitude e transformar isso. E hoje eu vejo que essa é uma história que se repete, né? É um padrão repetitivo. Então, toda vez que eu começo algo novo, em que eu preciso ser vista, seja dando uma aula, ou de um tema diferente, ou de uma forma diferente, né? Em que eu estou presencial e híbrido, ou na rede social, o medo me paralisa, em primeiro lugar. Ele vem e te visita, só que aí hoje você consegue conversar com ele. Exato, e aí hoje eu consigo conversar com ele, né? E nesses dois caminhos, né? A gente pode esperar o gatilho vir, né? E ele vai acontecer na vida sem que seja de propósito, né? Quando a gente precisa fazer. Mas hoje eu já percebo que eu me submeto a ele, né? Me desafiando para que eu perceba o que está acontecendo, me regulando e entendendo que essa é uma memória do passado e que eu posso dar os passos mesmo sendo desafiador. Que vai trabalhar. E aí aqui, ó, o que eu vou trazer aqui para vocês e a Lu ver se faz sentido. Então, adultos caminham do presente para o futuro. Então você está experimentando coisas novas. Você quer agora palestrar, você quer o seu negócio tendo melhores resultados, você quer qualidade na sua saúde, você quer qualidade nas suas relações. Você aí tem os seus desejos. Então, os seus desejos é uma visualização que você tem. Então, isso aqui, meu corpo tá assim, eu quero melhorar tal coisa no meu corpo. As minhas vendas estão baixinhas, eu quero aumentar as minhas vendas. Eu quero ter uma comunicação melhor na minha exposição, para eu poder aumentar a minha audiência. Então você tem aí desejos, e você olha para esse desejo está no futuro. Quando você está caminhando, aí alguma coisa te segura. Hoje o nosso tema específico está medo da exposição. Então eu vou me expor porque eu estou produzindo conteúdo, eu estou interagindo com pessoas.
Aí, o que a Lu tá trazendo? Esse ponto de observação que ela fez, que inclusive tem a ver com a especialidade dela, que foi, poxa, lá na gravidez, não foi uma gravidez desejada, não foi uma gravidez planejada, nem desejada, e as consequências disso, né? Porque tem uma mini consciência se formando ali na barriguinha da mamãe, vindo da mamãe e do papai. A gente é 50% nossa mamãe, 50% nosso papai. Então, olha quanta coisa está acontecendo. O que a Lu está trazendo para a gente é o seguinte: ela, através do conhecimento, e nós vamos ter conhecimentos diversos, ela busca uma informação sobre aquilo. Porque no lugar dela ser ela manter essa identidade que tem medo da exposição, ela decidiu fazer um pouco diferente. Aí ela tá dizendo, lá na comunidade tinha aquele desafio, faça uma live, faça com alguém. Quando ela foi fazer, o medo acionou. Quando o medo acionou, o que ela fez? Ela estava buscando caminho de solução. Ela vai lá nesse processo da infância. Porque hoje no presente, nós somos uma máquina de significados. E nós damos significados com base em histórias. Com base em histórias. A Lu conta essa história. Então, o que ela fez? Ela foi conversar com a mamãe dela. Ela descobriu isso, alguém contou para ela, os avós, alguém contou, porque ela acabou de contar uma história pra gente. Essa história tem um significado, tinha um significado. Ela tinha um medo que não sabia de onde vinha. Ela começou a buscar um caminho de solução, chegou nessa história. Essa história mexe com ela estuda sobre essa história, tá em volta dela e ela tá trazendo um novo significado. O meu medo da exposição, a minha história, o meu gatilho foi o seguinte. Eu me lembro, lá na minha outra vida, lá na minha vida passada, eu trabalhei no mundo corporativo. Eu saio do mundo corporativo em 2013, monto minha consultoria, depois lá no final de 2016 que eu vou, começo a fazer o movimento online e de 2020 em diante, aí fica só online. Então, até 2013 eu era seletista, né? Tava lá dentro do mundo corporativo. Então, eu saí em maio de 2013. Em 2009, 2010, eu tive 2 momentos de experiências ruins dentro de apresentações dentro da organização que eu trabalhava. Uma organização muito repleta por homens, extremamente machista, né? Depois que você sai, que você começa a ter, enfim, ter uma visão. E tá tudo bem com isso, mas para nós mulheres, muitas vezes acaba sendo até ameaçador. E eu me lembro de um momento de uma apresentação que eu estava fazendo para todo o grupo empresarial e eu me senti muito acuada ali. E naquele momento aciona uma coisa bem forte em mim do medo da exposição. Eu faço a apresentação, a vida segue, mas essa cena não sai da minha cabeça. Essa cena não sai da minha cabeça. Quando a gente começou o movimento no online, então eu cheguei no online e eu falei, não, eu já tenho experiência com apresentação, eu tenho experiência com palestra, isso estava bem forte dentro de mim. Só quando chegou no online, Lu, eu não conseguia gravar um vídeo de 2 minutos. Quando era para eu gravar um vídeo de 2 minutos, eu olhava o vídeo, o editor mandava, nossa, que conteúdo legal, eu fiz isso, fiz aquilo, tal. Eu olhava e não gostava, e não queria expor. Não é que eu não gostava. Não vamos colocar esse vídeo, não. Não, esse conteúdo tá muito assim. Não, sempre tinha uma questão. E eu via também que eu tava dando mais nãos do que sim para fazer uma live, para fazer uma palestra presencial, para receber um prêmio num palco. Então tudo isso estava dificultando muito. E eu levei bastante tempo até que eu me deparo com aquela cena lá de 2009. Aí aquela cena. Gente, olha só que interessante. Tem algumas coisas que elas aconteceram há pouco tempo atrás. E aí isso fez o quê? Fez a gente retrair. E essa retração está impedindo você de fazer uma coisa importante no presente. Só que tem algo interessante que quando a gente olha para o sistêmico, às vezes a pessoa fala assim, eu não sei o que aconteceu com os meus avós, eu não sei o que aconteceu com os meus pais, eu não lembro da minha infância, eu não sei quando isso aconteceu na minha infância. A Lu tá falando de uma coisa lá do nascimento dela. E eu tô falando para vocês de uma coisa que aconteceu 10, 15 anos atrás. Mas eu poderia estar falando de uma coisa que aconteceu o ano passado. O que eu quero dizer é assim, toda vez que tem uma dor que ela tá muito forte dentro da gente, às vezes você não vai lembrar do que aconteceu 15, 20, 30, 50 anos atrás. Lá foi quando eu nasci. Vai ser acionado, sempre que esse mesmo movimento ele surge, ele traz essa reação no corpo.
Então eu tô falando desse medo lá, o medo de uma palestra onde. E vocês viram que eu contei uma história, né? Eu trabalhei numa empresa que era extremamente machista e eu achei que fui acuada na prévia daquela apresentação e aquilo me gerou um gatilho muito negativo de exposição. Essa é a história que eu tô contando. Pode até ser que se a gente conversar com eles ou falar daquele dia, eles contem uma história completamente diferente. E tá tudo bem. E vocês viram que eu trouxe contexto. A Lu também. A Lu falou, meus pais não me queriam e tal. Então, a gente, não tô dizendo aqui, ó, o que é verdade, o que é mentira. Tem coisa que foi literal, tem coisa que não foi literal, a gente tá juntando com outras coisas. Mas o que a gente precisa observar é o quanto determinadas histórias que a gente conta no presente e que estão impedindo a gente de fazer uma ação que é necessária para levar o nosso projeto adiante, o quanto de força a gente está dando para isso. E outra coisa, porque é esse o exercício que você vai fazer. Converse com pessoas do passado, mas não converse para ir lá e falar, tá vendo? Não vá buscar aliados. Vá buscar caminho de solução para que você possa olhar para essa história, mesmo que ela ainda dê um gatilhozinho, porque enquanto eu estava contando aqui para vocês, eu falei, puta, eu sofri maus bocados lá na empresa, mas eu também fui muito feliz. Foi a empresa que proporcionou eu conquistar muitas coisas, eu resolver N questões na minha vida, entende? Então, assim, tem muito a agradecer. Então, quando a gente aprende a ficar com aquilo que é, dar um lugar e dar um novo sentido para aquela história do passado, o corpo começa a liberar, porque a nossa criança está sofrendo com aquilo. Aquilo está doendo. Por quê? Porque não é só a questão do que aconteceu há 3 anos atrás, há 10 anos atrás, há 20. Às vezes foi lá, ó. Às vezes foi na gravidez da nossa avó. Na gravidez da nossa avó acontece algo e nós estamos carregando. Isso é que é você carregar, né? Um algo sistêmico. Só que a gente não sabe. E se você fica sendo uma caçadora de padrões repetitivos, você tira a força de estar caçando coisas que estão no futuro. Como que você serve melhor as pessoas, como que você se relaciona melhor com a sua família, como que você faz dinheiro. Adulto saudável faz dinheiro. Cuida bem daquilo que está fazendo, né? A troca, a energia. Então, tem questões nossas que elas estão travando, porque imagina, um empreendedor que tem medo da exposição. Vai funcionar, Lu? Não vai. Não vai funcionar. Faz sentido, Lu? Quando eu trago o contexto assim pra gente soltando, então, ó, eu olho para as histórias, registro as histórias, converso com as pessoas sobre as histórias. Mas o que eu quero deixar de principal aqui para vocês é: de qual lugar você ouve a história? Quem você hoje ouve a histórias? Até porque tem coisas que são assim. Se você olhar para trás, as coisas que não foram boas, ligadas à exposição ou a qualquer outra questão na sua vida, aquilo que não foi bom te pressionou para tomar uma nova decisão. Te ajudou a tomar uma nova decisão. E talvez essa nova decisão, ela tá levando você para um lugar. Então não perca tempo se encolhendo com medo de se expor, porque se você empreende, você vai precisar se expor. Porque quem não é visto, não é lembrado. E até as chapuletadas que a gente toma da vida, porque se expôs, é o quê? Você está ganhando musculatura, você está se tornando antifrágil. Você não é uma máquina, você é uma pessoa que quando aquilo vem, se você souber trabalhar isso dentro de você, e o que é trabalhar dentro de mim? Não se vitimizar. A vítima é a personalidade mais perigosa que pode morar dentro de você. Então a gente aprende um monte de coisa com a exposição. Diz aí, Lu. Nós somos uma máquina de significados, né? Eu vejo o que eu estou passando, vou interpretando e levo aquilo como verdade, né? E foi muito do que aconteceu na minha história e do que eu vejo, do que acontece ainda hoje, né? Essa questão de se expor entra também, né? No quanto eu tenho medo de ser julgada pelo outro, né? Não só aquilo que eu estou falando, se eu falo com propriedade ou não, e na rede social é aberto, qualquer pessoa entra no seu perfil e vai ler o que você está falando, visitar o seu perfil e vai questionar, né? Ser julgada também é uma questão. E todos esses sentimentos, eles vão se acumulando, né? Eu contei a minha história que fui investigada onde ela veio e qual foi a raiz, mas ao longo de 4 décadas eu passei por muitos processos que foram concretizando
essa questão de que era difícil se expor, era difícil ser vista, e isso vai construindo um muro que você precisa, com muita habilidade, com muita força de vontade, com o poder de uma decisão, e aos poucos, né, tirando tijolinho por tijolinho. E o quanto isso reverbera em como eu posso olhar a minha vida, não só nessa questão, né? Essa questão da exposição, ela foi muito específica e eu consegui encontrar uma raiz porque eu percebi que isso foi vivido ao longo de todos os anos, né? Então, era a criança que era tímida e não sabia falar, era adolescente que tinha medo de se expor, era a pessoa, já ali na início da fase adulta, né, na faculdade, tinha essa questão de, não, eu sou a última a falar, eu sou a última, não abra a câmera, e aí no online, né, quando começou 2020, eu não abria a câmera, ou abria a câmera e não era a primeira a falar, né, esperava que todo mundo tivesse a sua vez para que assim eu pudesse me expor. E hoje eu percebo com mais clareza o quanto essa decisão de se expor a algo que não é zona de conforto, né? É a zona de desconforto, né? Você fazer aquilo que é desconfortável, sabendo que tem algo ali que vai te curar de um processo, né? E que vai te trazer mais ferramentas para que você consiga o seu objetivo. Total, total. É, voltando lá, né, para essa história. Aí quando eu chego no online, eu tava sempre evitando. Gravar vídeo, fazer lives, ou até isso que a Lu falou. Tá dentro de uma aula online, não querer abrir a câmera. Então foi todo, né, todo um processo. Aí teve um momento que você viu que você foi passando aos poucos, né? Então, assim, eu tomo consciência e falo assim, não, é importante, a exposição ela é um ponto importante. Então, você topa dar sim para exposição. Aí você começa a fazer o movimento, abrir a câmera. Agora eu já tô gravando vídeos curtos. Agora, como é que eu fico, né? Então, as lives eram o quê? Você abre a câmera e fica 1 hora falando. E aí eu falei assim, eu vou atravessar isso, porque, gente, tem uma hora que vocês vão ver que não, quando você começa a dialogar, porque assim, ó, toda crença vem de um pensamento que não está sendo mais questionado. Então, se eu acredito que eu não sou uma pessoa digna de me expor, como eu crio 100% da minha realidade, eu vou estar sempre me conectando a coisas, pessoas e circunstâncias que validem a verdade que está dentro de mim. O que é a verdade que está dentro de você? Aquilo que você tomou como crença. Então, você vai aos pouquinhos, como a Lu tá dizendo, dei um passo, depois eu dei outro. A primeira coisa, eu preciso tomar consciência. Poxa, eu preciso, né? Vai fazer sentido, eu me expor. E não é perigoso, né? Eu lembro que eu tinha essa coisa, nossa, não é perigoso, calma, ninguém vai dar um tiro em você na live. A pessoa tá assistindo, vai chegar uma bala na tua casa. Então eu falei, bom, eu não tenho perigo de morrer, né? Mas será que eu vou morrer do coração, alguma coisa assim? Porque era uma coisa que ela ficava meio descompassada mesmo. Aí eu falei assim, eu vou atravessar isso, não tem perigo, eu vou fazer. Aí o que eu fiz? Qual que era uma coisa que eu me sentiria segura para fazer? Se eu tivesse conversando com alguém. Se eu tivesse conversando com alguém, para mim seria melhor. Eu falei, vou fazer 10 lives. Aí eu fiz 10 lives, eu fazia com a pessoa e passava mal antes, durante e depois. Mas eu vou fazer. Por quê? Porque o meu desejo de levar a minha mensagem e de saber que eu estava curando uma coisa que não fazia o menor sentido. Não fazia sentido. Não fazia sentido assim, quando eu racionalmente não fazia sentido, Racionalmente. mas o meu corpo estava sentindo. Então eu falei, vou fazendo. Aí eu fui trazendo, gente, pessoas, como vocês podem fazer, como a gente agora está no desafio das lives de setembro, vai lá e convida alguém. Então você interage. Aí eu fui fazendo, fui fazendo. E quando acontecia de a internet do convidado, da convidada não estava bom, aí eu tinha que fazer a live sozinha. Aí eu fui me soltando mais, vendo, não tem perigo, não tem perigo. Mas vocês sabem quantas lives eu fiz até eu falar o meu corpo está ok? Eu contei, tá? Eu fiz 80 lives. Considerando que dentro dessas 80 eu vivi alguns perrengues de gente que faltou no dia, ou internet ruim, mas eu fiz, não desliguei câmera, não desmarquei, não saí do ar, não fiz nada, eu continuei e fui fazendo. Até que aquilo passa. Então, ter o propósito bem definido, ter pessoas, ó, se eu não tivesse tido essas pessoas, se eu já não tivesse aqui no digital,
se eu não tivesse pessoas que eu pudesse pedir. Teve gente que fez comigo 15, 20, 30 lives, né? Não era assim, eu tive 80 pessoas. Tiveram pessoas que repetiram, não tem ninguém pra fazer a live de amanhã, eu faço contigo. E aí a gente abrindo os temas e abrindo os temas. Então assim, treinando narrativa, curando meu corpo, né? Curando minhas emoções do passado, tendo humildade, porque as pessoas, quando eu tava fazendo as lives, elas sabiam disso. Eu vou contar aqui para você o conteúdo disso, eu vou ensinar vocês tal coisa, não sei o quê, mas tem um lado aqui em mim que eu queria correr daqui. Eu não queria estar aqui. Então, ter essa humildade, sabe? Do que você está vivendo e compartilhar. Por quê? Você vai tirando a força. Eu falo que o fantasminha passou e você jogou o lençolzinho nele. Aí você fala, seu danadinho, você está aqui. E você também se permitir dar um lugar para as pessoas que te feriram no passado. Dar um lugar para o que aquela pessoa pensou, né, sobre você quando ela mexe na tua exposição. Então nós vamos ter questões de exposição que estão pura e simplesmente ligado a dramas que essa pessoa viveu, e nós vamos ter pessoas que viveram traumas, que são questões mais profundas. E essa pessoa, se ela, né, então tem coisa, eu preciso trabalhar traumas muito profundos. A gente tem N profissionais que vão conseguir contribuir de forma bastante assertiva com isso. Mas tem hora, eu não vejo trauma em mim, eu vejo os dramas, né? Que eu fui passando. Então, é o quê? É ter uma amorosidade com você, pedir ajuda para outras pessoas poderem estar com você. Faz lives mais curtinhas. Nossa, eu não vou dar conta de fazer uma live tão grande, falar uma hora. Faz uma live mais curtinha, convida alguém para estar com você, faz a live e não deixa salva. Você consegue aqui no Instagram fazer live só. Então a live, ela tem um poder curativo na sua exposição, no treino da sua narrativa, no convite. A pessoa, antes dela dar sim para comprar um produto ou serviço seu, ela tem que gostar do que ela tá vendo ali, né? Ela tem que gostar. Como é que você constrói um raciocínio? Como que você entrega o seu produto ou serviço? Como que a pessoa faz para estar mais pertinho de você? Então, quem não é visto não é lembrado. A parte mais importante para a venda vem antes. Sua postura adulta ativada, produto, posicionamento, depois que vem vendas. Eu não estou conseguindo vender. Você tá excluindo outros pilares que são essenciais, né, Lu? Sim. Diz aí um pouco. Exatamente. Você estava aí contando a lei, eu me lembrei que em um desses desafios, eu também preferia começar com alguém falando, me sentia mais confortável, definir o roteiro, mandava ali uma lista de coisas do roteiro que nunca era usado, né? Porque no final a gente acabava improvisando, mas eu me sinto até hoje confortável em montar um grande roteiro com perguntas que mando para a pessoa e alinho. Fiz toda uma logística, né? Porque eu tenho 3 crianças em casa, então para ter uma live sem barulho, eu tenho que ter uma logística na casa. E aí abri a câmera, não conseguia fazer com que a pessoa estivesse comigo na live. Foi um dia que o Instagram caiu para todo mundo e ninguém conseguiu fazer a live com collabs. E daí subiu, né? O desafio subiu. Eu falei, nossa, e agora? Mas eu já tinha me programado, já tinha feito a divulgação, já tinha mandado para as pessoas. E a primeira coisa que aconteceu foi o medo de pensar, vou ter que entrar nessa live sozinha, né? Tentei mais de uma, duas, falei, ok, não vai ser isso, vamos mudar o tema. Uma grande oportunidade para que eu passe por isso, né? Sabendo que eu fiz tudo que eu podia, problemas técnicos acontecem, e é um presente da vida saber que eu também posso fazer sozinha, do meu jeito. E liguei a câmera e fiz uma live diferente da proposta, né? Com outro tema, mas ela aconteceu de uma forma muito calma, muito tranquila, e eu pude colher bons sentimentos. E aí entender que passei por muitas coisas, mas agora eu também posso colher bons sentimentos dessa exposição, né? E Tô curar trocando. uma parte em mim. Exato. Trocar o E esse, significado. e esse convite com as pessoas me faz muito sentido, porque eu acredito que a cura acontece em aldeia, né? A cura acontece quando a gente tem uma presença. E essa presença pode ser
simplesmente alguém que abriu a câmera só para te acompanhar, ou, né, até a sua irmã que está aqui conectada. Minha irmã fazia parte de todas as minhas lives no começo. Não, isso Simplesmente é para me bom. apoiar e para dizer, eu estou aqui. Ela me ligava em todas as lives 5 minutos antes, falando, olha, vai dar tudo certo, boa sorte. E todo essa presença e esse amor fortalece, né, Ale? E hoje eu achei tão engraçado, ela me ligou, ela não tinha visto o Instagram hoje, ela me ligou 10 minutos antes da live. Falei, nossa, eu vou fazer uma live hoje. Bom, mas agora já tá mais tranquilo, né? Sim, agora tá muito mais tranquilo. Mas o quanto essa energia, né, esse apoio cura e essa presença das pessoas que estão disponíveis no nosso processo, como a gente também está nos processos de cada um, né? É. A Liliane tá perguntando, né? Que incrível, em quanto tempo a Ale fez essa jornada de lives? Eu fiz elas diárias, Lili. Talvez eu tenha feito assim 82, 83 dias. Algum dia aconteceu alguma coisa, internet, e não fiz, mas eu fiz elas diariamente. Essa jornada que eu tô contando para vocês foi em 2020. Olha o tempo que demorou, hein? Eu entrei no digital em 2017, só 3 anos depois que eu fui curar isso de uma vez. Nós estamos em 2025. O ano passado, no primeiro semestre em 2024, eu fiz 120. Aí eu fiz uma por dia. E agora eu tô na jornada aqui e tô fazendo toda uma construção lá no YouTube também. Aí eu vou avisando vocês aqui o que que tá acontecendo por lá. Seguinte, o nosso objetivo é caminhar do presente para o futuro. Então, quando você está caminhando para o mais, porque sistemicamente a gente sempre olha, eu estou caminhando para o menos, eu estou repetindo padrões, vivendo as lealdades por um amor cego, ou eu estou vivendo um processo de um amor que vê, que caminha do presente para o futuro. Então, eu ativo essa postura. Peraí, o que a vida está demandando de mim? Caramba, a vida está demandando que eu construa projetos, que eu construa boas relações, que eu cuide da minha saúde. Conseguem ver isso? Então, isso é pagar o preço que a vida custa, né? A vida adulta é um luxo, por ser um luxo, ela custa caro. Então, eu consigo caminhar do presente para o futuro. Então, sempre que a gente observa que tem questões que parece que elas são questões mais infantilizadas, então quer dizer que eu preciso olhar com carinho para isso. Eu ainda estou olhando para trás. Eu estou fora de ordem? Eu estou querendo ser maior que pessoas que são maiores que eu do passado? Eu estou julgando, né? Porque quando eu estou julgando, eu julgo meu pai, eu julgo minha mãe, as questões que eles viveram, que aconteceu, como foi. Ou eu estou ficando com tudo aquilo, observando que os meus pais também foram crianças, observando que as pessoas também estão enfrentando desafios, percebe? A gente vai para um lugar mais neutro. E dentro desse lugar mais neutro, você consegue acolher a história e as coisas, né? Como ela, eu tive medo da exposição por conta disso. Eu vou dando o quê? Somos uma máquina de significados. Eu vou dando um novo sentido, eu vou dando um novo significado, eu vou contando novas histórias, e aí eu vou tendo disponibilidade para fazer aquilo que precisa ser feito. A construção de um projeto, ela leva tempo. Então eu preciso de tempo até que as coisas comecem a jogar a sementinha na terra. Então você não vê a maçã dali 15 dias. É todo um processo, é toda uma jornada até você colher os primeiros frutos. Então, o intuito dessas lives aqui é trazer um pouco mais de consciência para que você observe, caramba, como é que eu estou vendo o tema exposição? Será que eu também sou essa pessoa que tenho medo de me expor, de que vou ser julgada, de que as pessoas não vão gostar? Não, adultos fazem o que precisa ser feito. Realmente isso aqui eu fiz e não foi bom, não estava bom. Mas eu posso fazer um pouquinho melhor. Mas se alguém falar com você e você tá com a sua criança acionada, isso vai ser um motivo para quê? Para acionar aquele gatilho de dor que você tem do passado e para muitas vezes fazer você parar, deixar de fazer aquilo que precisa ser feito. Então esse é o convite. Se exponha mais, ouça as histórias do passado, traga um novo sentido para elas e no teu passinho, no seu ritmo, começa a fazer um pouquinho mais. E se estiver muito difícil, convide alguém para estar com você, para que possa ser mais leve. Lu, deixa um recado aí pro pessoal também. Dizer que todo esse campo, né, eu falei de algo tão profundo, né, eu fui tão fundo na minha história, né, a primeira recepção na vida, dizer que esse campo pré e perinatal, ele traz raízes que a gente vai construindo, né, e você vai vendo o que está acontecendo na nossa vida atual, né, até essa questão de estar junto com alguém, na minha história faz muito sentido, né,
por ter meus irmãos e estar sempre conectada com eles, né? E o quanto esse olhar para as nossas raízes ele pode ser profundo e pode ser curativo também, né? E isso é parte do trabalho que hoje eu desempenho, né, na terapia somática pré e perinatal. É algo que no Brasil são poucos profissionais que têm esse conhecimento, mas que lá fora é algo que é uma terapia que remete àquilo que a gente pode olhar para os traumas, para aquilo que você realmente comentou, né, Ale? Algo na nossa vida que é um trauma, ele precisa ser olhado com mais carinho, com mais dedicação, com o apoio de um profissional, né? Muito do que acontece é drama e a gente consegue, né, manejar e adequar, mas quando é algo mais profundo, todo esse suporte é necessário, né? E é nesse campo que eu tô, e eu vejo o quanto esse campo, né, dentro do sistêmico, ele me fortalece para a profissional que eu sou hoje, para a mulher que eu sou hoje, para a mãe que eu sou hoje, para a madrasta que eu sou hoje, para que eu possa encontrar caminhos, né? Então, este é um grande trabalho que conversa muito também com o empreendedorismo, né? Nas comunidades, nos PGGs, eu troco muito com as minhas colegas de PGG nesse sentido também. Muito bonito. Bom, então vocês têm nós duas aqui. Quem não segue uma ou a outra, clica para seguir. Quem quiser saber mais do trabalho da Lu, clica para conversar com a Lu. Quem quiser fazer parte da nossa comunidade empreendedorismo sistêmico, você chega agora, fica 2025, fica 2026. Também você pode dar o próximo passo. Tem o link na bio ou vocês podem me chamar também no direct. Então, ao longo de setembro, muitos conteúdos, muitas convidadas e convidados. Vamos falar desses emaranhamentos, né, dessas dores do passado que estão repercutindo hoje no presente e acabam tirando a força. E sigam a Lu para vocês aprenderem um pouquinho mais sobre o trabalho dela. Vejam lá os posts dela, acompanhem, conversem com ela no direct. E é isso, Anessa. A Lu é um grande presente do presencial. Muito É bom. verdade. Bom, tá bom por hoje, não tá não? Aí, ó, 38 minutos, nosso combinado de 30 a 40 minutos. Lu, muito obrigada pela sua Gratidão, Ale. disponibilidade. Sei que você teve que mexer na sua agenda, então eu honro muito você ter feito todo esse movimento. Foi importante você estar aqui com a gente, para a gente poder trazer esse tema. Essa live vai ficar gravada e depois eu mando um resumo lá para vocês no nosso grupo. E amanhã, depois eu divulgo para vocês. Amanhã vai ser tipo um podcast, mas lá na rede vizinha. Lá na rede vizinha, eu aviso vocês nos stories. Lu, beijo grande para você que estava aqui com a gente ao vivo. Um beijo também e vejo vocês muito em breve.